O tema de nossa mensagem nessa noite, aproveitando, essa deixa do Dia dos Pais. É bom quando a gente tem uma data especial, a gente pode refletir alguma coisa específica, Então, o tema de nossa mensagem de hoje é dúvidas sobre a paternidade de Deus? É uma pergunta. Queremos perguntar nessa noite, queremos responder esta noite. Quem sabe ajudar você a tirar alguma dúvida do seu coração sobre a paternidade de Deus. E para isso eu quero ler com vocês 3 textos que vão nos ajudar a refletir sobre esse assunto nessa noite. Primeiro se encontra no Salmo 27, verso 10. Salmo de número 27, verso 10. Salmos de número 27, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para Isaías 49. Isaías 49, versos 12 e 13. Aliás, desculpa, versos 13 em diante. Isaías 49, a partir do verso 13. 12 e 13 é o outro texto que nós vamos ler daqui a pouco. A partir do verso 13. Isaías 49, a partir do verso 13. Diz assim a palavra de Deus: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. E os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus assoladores se retiram do teu meio. Amém. Até aí. E agora Colossenses 4, e agora sim, versículo 12 e 13. Colossenses 4, versículos 12 e 13. Colossenses 4, versos 12 e 13.
Diz assim a palavra de Deus: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, e pelos de Laodiceia, e pelos de Hierápolis. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite e te pedimos que ela fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, entender o que tu queres de nós, através desse tema, através desses textos lidos nesta noite. Usa-nos com poder e graça e nos dê um coração obediente, um coração receptivo à tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, do mal e nos ajude a viver para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Dúvidas sobre a paternidade de Deus? Amados, falar sobre a paternidade de Deus pode ser até um assunto muito recorrente em nosso meio, pois essa é uma das fortes características a respeito do caráter de Deus. O Deus Pai, muito falado, muito cantado, muito decantado, muito pregado sobre nós, esse caráter do Deus Pai, o caráter amoroso do Deus Pai. E muitas vezes existe um paradigma, ou seja, um modelo do que é verdade, que vivemos como verdade, ou do que experimentamos a respeito desse caráter amoroso de Deus, ou dessa paternidade, ou do coração paterno de Deus. E a paternidade de Deus é um desses paradigmas que nós, ao chamarmos de Pai, ao chamarmos o nosso Deus de Pai, devemos nos questionar se somos filhos do seu amor, ou se nós nos sentimos de fato filhos do seu amor, ou se nos sentimos amados de Deus. No texto de Isaías 49, de 13 a 17, que nós lemos, Strong, que é um comentarista, um teólogo, ele diz que o verbo esquecer significa estar ausente, deixar de dar atenção. É como se ele estivesse dizendo: pode uma mãe estar ausente? E quando ele coloca essa dúvida, quando essa dúvida é colocada, porque existe essa possibilidade, infelizmente, de uma mãe ou de um pai estar ausente. E a pior ausência que pode acontecer é a ausência de deixar de dar atenção, de dar os cuidados devidos, que é amor, carinho, proteção, cuidado. E nós, os pais, infelizmente, nos distanciamos dos nossos filhos. Muitas vezes não cumprimos nossa missão de pai. Muitas vezes nós não representamos a paternidade de Deus na terra. Mas ele diz: ainda que isso aconteça por parte de pais e mães terrenos,
Ele jamais se esquecerá de nós. Amém? Eu não sei qual que é o seu histórico de vida, qual que é o seu histórico familiar, qual é a sua relação com o pai, com a mãe. Estão vivos ou quem sabe que já morreram. Não sei quais são os frutos, os benefícios, quais são os traumas que ficaram ou que ficam guardados em seu coração, mas a palavra de Deus nos aponta para olharmos para Deus, olharmos para a paternidade de Deus, como referencial primário, como referencial básico, para entendermos o caráter de Deus, o amor de Deus em nosso favor. Mas estamos enfrentando, irmãos, um outro problema gravíssimo em nossa sociedade, e penso que está acontecendo exatamente por essa ausência da masculinidade. A ausência da masculinidade está causando esse problema, essa ausência paterna por parte dos pais, dos homens. É que estamos vivendo um tempo de ridicularização do sexo masculino. E daí, muitas vezes se levantaram as dúvidas a respeito da paternidade de Deus. Há uma tentativa clara, irmãos. Não sei se é só eu que estou vendo isso, ou se você também já percebeu isso. Há uma tentativa clara de masculinizar as mães e feminizar os pais. Isso está muito claro na sociedade, nesse sistema mundano que nós estamos vivendo, colocando as mães cada vez mais fora dos lares, cada vez mais fora do contato com os filhos, da criação, da educação dos filhos, deixando isso a um segundo plano. E colocando os pais em uma ideia de igualdade de gêneros, de funções. Os homens estão cada vez mais feminizados ou cobrados para que sejam assim. Vejam bem, eu sei que pode haver recortes em minha fala e ser mal interpretado. Estou consciente disso, muito consciente. Mas não estou querendo dizer que pais não podem ou não devem ajudar nas tarefas domésticas. Não estou querendo dizer que os homens não podem ajudar as mulheres nos afazeres domésticos. O que eu estou questionando é essa ideia de ser pai participativo, ou a linguagem moderna hoje usada por alguns psicólogos, de paternidade ativa, de que isso se resuma apenas em atividades que são comuns às mães, tipo limpar o bebê, ou cuidar, trocar as fraldas, olhar o filho à noite quando chora, levá-lo para vacinar, levá-lo à escola, e etc. Mas eu estou dizendo que estas coisas, ao questionar essa tentativa de masculinizar a mulher e de feminizar o homem, estou questionando que não são estas coisas
que definem o caráter de um pai participativo, e sim a atenção, o cuidado, os olhares voltados para os filhos preocupados com a sua espiritualidade, a sua maturidade. E para isso os pais precisam estar presentes e amando a mãe desses filhos. E se fosse com relação às mães, seria o contrário, a mãe amando o pai desses filhos, que estaria demonstrando de fato o amor de Deus. O diálogo em família, a instrução nos ensinamentos na palavra de Deus, a manutenção do lar, o lazer em família, o acompanhamento e desenvolvimento escolar dos filhos e etc. Nós temos exemplos muito recentes. Temos exemplos muito recentes de tudo isso, mas eu queria citar aqui alguns exemplos de mais antigos um pouco, dos anos 2014, 2015. Em 2014, por exemplo, a Nissin, do Nissin Miojo, o famoso Nissin Miojo, colocou alguns comerciais na mídia, 3 pequenos filmes, para fazer uma crítica aos homens, indiretamente ou diretamente. Num deles é um exemplo da piscina. A propaganda mostra uma mulher se aconchegando na cadeira de piscina para ler a sua revista, quando o filho e depois dele o pai gritam e correm para dar uma bomba na água, molhando todos ao redor. No segundo filme, tem um bebê. O filme mostra todo o trabalho de fazer o seu bebê dormir, sendo jogado no lixo quando o homem chega do futebol e grita: querida, cheguei. Pronto, o bebê acorda, aí começa a chorar de novo. Culpa dos homens. Os homens que são culpados. E o terceiro é um namorado. O terceiro filme é um namorado que chega, a filha, ao ver o seu namorado, leva o seu namorado para conhecer o seu pai e morre de vergonha porque chega e encontra o pai com o zíper aberto, depois da mãe e da filha, se envergonha ao ver o zíper da calça do pai aberto. E em todos os comerciais, a propaganda termina assim: sua vida não é light, mas o seu miojo é. Era a propaganda do miojo light. E aí, a mensagem que ficou nas entrelinhas foi: a vida das mulheres, porque ali era uma fala direta às mulheres, a vida das mulheres não era uma vida light, porque a presença do homem na vida delas atrapalhava a vida delas. Outro exemplo foi em 2015. Em 2015, a Bombril lançou uma propaganda, usando alguns artistas, dizendo que os produtos que evoluíram com as mulheres, uma propaganda da Bombril, e as mulheres da propaganda diz que toda mulher nasceu para brilhar, afinal elas arrasam no trabalho, em casa, faz sucesso o dia todo. Toda mulher
é uma diva. E os homens? Uma das artistas, Dani Calabresa, diz: os homens são devagar. Usou diva da mulher, tal, para dizer que os homens são devagar. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Nessa tentativa de ridicularização da masculinidade. Cada vez mais querem tirar a ideia de sexo frágil da mulher e cada vez mais querem enfraquecer a masculinidade do homem. O homem é pintado sempre como um banana, um devagar, um trapalhão, um mole, um medroso. Não, a mulher que é forte. Os homens não aguentariam 1/3 das dores que as mulheres suportam. E nós concordamos que as mulheres realmente são muito fortes em muitos aspectos. Mas emocionalmente também as mulheres não suportariam as responsabilidades que são próprias dos homens. Por isso que está aí o mundo que nós estamos vivendo, as mulheres estão à beira de um ataque de nervos, assumindo responsabilidades que não são suas. Mas e o que tem a ver isso, pastor, com as dúvidas que são colocadas com relação à paternidade dos pais? Como é que isso se encaixa nesse quebra-cabeça? Ora, se os nossos filhos precisam de heróis, se os nossos filhos precisam de exemplo e de modelos, como é que propagandas como essas divulgadas na mídia, como é que propaganda que estão incentivando outros tipos de paternidades podem ajudar a formar uma consciência adequada e bíblica nos nossos filhos a respeito da masculinidade, do papel do homem, da figura do pai. É verdade, cada ano que vai passando, nós vamos tendo problemas com essa questão de masculinidade, de feminilidade, de geração em geração, os problemas vão sendo reconhecidos, confessados, e vão tentando mudar alguma coisa, mas a forma jocosa, como tem sido colocado essa questão, tem nos preocupado bastante. E como isso tem sido aceito como normal, essa ridicularização da masculinidade. E aí o filho cresce, as crianças têm crescido sem um referencial do que é ser homem de fato, do que é ser pai. E as famílias já não são mais famílias como deveriam ser famílias. Estava conversando com uma pessoa, eu estava dizendo, olha, daqui a pouco você vai ter que pedir desculpa por ser homem. Me desculpa aí, eu sou homem, você me perdoa, tá? Eu sou homem. Ou então, me perdoa minha família para ser normal. Daqui a pouco vai acontecer isso. E é pensando nisso, que hoje, no Dia dos Pais, eu quero convidar vocês a pensar, a olharmos primeiro para o exemplo do próprio Deus, para começarmos a entender e tirar qualquer tipo de dúvida sobre a paternidade de Deus a partir da atitude do próprio Deus. Antes de nos espelharmos nos exemplos de pais terrenos, devemos olhar para
o caráter de Deus, a ação de Deus, o exemplo de Deus, que chamaremos aqui de coração paterno. O que se espera de um coração paterno. E usaremos o exemplo que lemos por último, o exemplo de Epáfras, como exemplo de paternidade, de pai paterno, para tentar responder perguntas como é ou como deve ser um pai. Que tipo de pai os filhos precisam? Como que devem ser os pais que os filhos precisam? Que tipo de homem? Que tipo de homem faz diferença para a glória de Deus na sociedade com essa ridicularização da masculinidade que temos falado aqui agora? Vamos ver no exemplo de Epáfras. Para os dias de hoje e para os dias futuros. Mas primeiro vamos olhar para o exemplo do próprio Deus. Vamos tentar compreender a paternidade de Deus. Os textos dos Salmos 27, 10, Isaías 49, de 13 a 17, são demonstrações claras e objetivas de como o amor de Deus, de como a paternidade de Deus são especiais e diferenciados, e que, embora seja muito compreensível por nós, que alguns têm um conceito equivocado de Deus, ou da paternidade de Deus, por causa dos péssimos exemplos de pais terrenos, eu te convido nesta noite, amado irmão, amado ouvinte dessa palavra, a viajar para dentro do amor de Deus. Eu te convido a mergulhar no amor de Deus nesta noite, para que, em primeiro lugar, você experimente, você usufrua dos benefícios dessa paternidade divina, e assim elimine as dúvidas do seu coração, para que em nenhum momento você fique em dúvida: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me ama? E principalmente os pais, para que os pais sejam referenciais, exemplos da paternidade divina, nesse mundo tão carente de paternidade amorosa. Quando a gente vê a sociedade se manifestando da forma que se manifesta, a gente percebe que é uma semelhança daquilo que Jesus falou sobre as pedras clamarem. Se a igreja, se os homens de Deus, se o povo de Deus não se apresenta, a sociedade tenta então apresentar outros modelos, outras formas. Essa que é a verdade. É certo que atos de amor, irmãos, são expressos tanto com palavras como com ações. E quando não experimentamos tais afetos, duvidamos se somos verdadeiramente amados ou não. É por isso que Deus, como um Pai amoroso, não fica só no discurso. Deus não fica só na fala. Ele dá exemplo prático desse amor, de uma obra completa ou de forma completa, inexplicável,
Ele nos ama de uma maneira tão sacrificial que não teve palavras para explicar tal amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal que não tem palavras para explicar o amor de Deus, porque é um amor que entrega o único filho em favor de pessoas que não mereciam esse amor. Você e eu, nós não merecíamos esse amor. Ele entrega o seu único filho. Então olha o que a Bíblia diz, olha o que Deus fez. João 3,16. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5,8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus vai mais adiante um pouco. Jesus diz assim: qual de vocês, que o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Seu filho pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7, de 9 a 11. Nós temos notado o amor de Deus, nós temos notado o cuidado, a proteção de Deus em nossas vidas, porque a compreensão dessa ação de Deus, dessa presença de Deus, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa fé no amor paterno de Deus. Mas Jesus foi mais adiante, ele diz: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, basta as suas próprias dificuldades. Mateus 6, 33 e 34. Cuidado com as preocupações excessivas, porque elas podem ofuscar a nossa fé e a nossa percepção no cuidado paterno de Deus. E aí, então, diante disso, eu apresento que há 3 causas que faz com que tenhamos uma compreensão equivocada da paternidade de Deus. Em primeiro lugar, quando se perde a comunhão com Deus, quando se perde o relacionamento com Deus, quando se perde a intimidade com Deus, o homem então passa a ter uma compreensão equivocada da paternidade de Deus. Em segundo lugar, o exemplo familiar, quando os pais terrenos não conseguem ser de fato referência para os seus filhos, os filhos terão dificuldade sim de entender o amor de Deus, de entender a paternidade de Deus, de entender o cuidado de Deus. Os filhos terão essa dificuldade quando o pai está ausente, quando a figura do pai é uma figura sombria, tenebrosa, é uma figura que produz mais medo do que amor no coração dos filhos. A ideia de pai como nosso super-herói, o pai como nosso protetor, vem desde a infância, quando os pais de fato cumprem seus papéis. Quando temos esse referencial de amor dos pais, fica mais fácil para entendermos o amor de Deus, a paternidade de Deus. Existem filhos, irmãos, infelizmente, existem filhos que nunca receberam um abraço dos seus pais,
ou do seu pai. Existem filhos que nunca receberam um sorriso, nunca sorriu junto com os pais, nunca brincou. Existem filhos que nunca receberam um elogio dos pais, ou do pai em especial. É só cobrança o tempo inteiro. O filho vem com a prova, da escola, tirou 9, o pai, por que você não tirou 10? Sua vida tirou 9. Mas o pai queria 10. Aí eu passei em terceiro lugar. Não, você tinha que ter sido primeiro. Às vezes o exemplo familiar atrapalha. Mas a Bíblia conta a história da parábola do filho pródigo, de um exemplo de um pai amoroso, que mesmo o filho sendo rebelde, mesmo o filho rejeitando a paternidade, mesmo o filho indo para o mundão e gastando dissolutamente os bens do pai, esse pai, quando o filho volta, esse pai está ali com os braços abertos de uma forma amorosa para receber o cuidado, a atenção, o amor. Aliás, o filho está ali para receber o cuidado, o amor, a atenção desse pai amoroso. E terceira coisa que causa essa dificuldade de compreender a paternidade de Deus é a dificuldade de lidar com o sofrimento. Porque as pessoas dizem assim: se Deus é pai, e se Deus me ama, por que é que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Ele quer que eu sofra? Então, muita gente tem dúvida. Muita gente tem dúvida da paternidade de Deus, principalmente quando está diante do sofrimento, quando está passando por alguma adversidade, alguma luta. Mas minhas convicções dizem que o sofrimento não é um prazer de Deus, que nós passemos por ele. Há muitas causas para esse sofrimento, e quando Deus permite que o sofrimento bata à nossa porta, algum propósito há para que isso aconteça. Spurgeon diz que a tribulação é um presente de Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de adorá-lo, conhecê-lo em meio ao caos e à aflição. É um cuidado de Deus por nós. Então, irmãos, o sofrimento não deve nos fazer desistir ou de crer no amor e no coração paterno de Deus. O que fazer então? Quando essas dúvidas tomarem conta do nosso coração, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso comportamento? É aqui que entra a história de Epáfras. Troque a dúvida pela reciprocidade. Troque a dúvida e troque a desconfiança pelo exemplo. Deve ser o nosso compromisso. Epáfras, irmãos, é um exemplo de paz ou de pai para nós. E isso vale também para pais e mães espirituais. Esse exemplo de Epáfras serve para pensarmos nisso.
E eu lendo então esse texto, vejo que Epáfras, que não é um nome muito comum, Epáfras me inspira e me direciona para ter um coração semelhante ao coração do Pai, ou de Deus Pai, de modo que as dúvidas do meu próprio coração e também a respeito do coração paterno de Deus, as dúvidas em relação às pessoas ao meu redor, sejam eliminadas pela atitude de Epáfras. O texto de Colossenses 4, versos 12 e 13, mostra um homem que rompe com a indiferença ao ir ao encontro de Paulo na prisão, se preocupado com a necessidade do povo de Colossos, que estava enfrentando oposição e ensinamentos contrários à palavra de Deus. Encontramos um homem superando a indiferença do seu coração, a apatia. Epáfras poderia imaginar que aquilo não tinha nada a ver com ele. Um dos grandes problemas que enfrentamos nas famílias hoje é a indiferença dos pais em relação aos seus filhos. Outra coisa que chama atenção aqui na vida de Epáfras é a batalha pela integridade, pela maturidade dos filhos, dos seus filhos espirituais, no caso, os colossenses, mas Paulo está dizendo que ele também se preocupava com os de Laodiceia e com os de Hierápolis, porque eram igrejas também fundadas por Epáfras. E Epáfras, Paulo está dizendo que foi companheiro dele na prisão, porque ao buscar ajuda também foi preso. Esteve preso por algum tempo. E Paulo demonstra todo o prazer e toda a alegria da paternidade de Epáfras com relação aos colossenses, quando ele fala das suas saudações, as saudações de Epáfras ao povo de um modo geral. Nas saudações estão expressos os sentimentos de alegria e de prazer que havia no coração de Epáfras em ser pai espiritual daquele povo, mas bem poderia simbolizar também o exemplo para os pais terrenos. Sentir a alegria e o prazer de serem pais dos seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de amá-los. Então, pais que seguem o exemplo, ou que demonstram o coração paterno de Deus, pais que podem ajudar a tirar as dúvidas do coração dos filhos e do coração das pessoas de um modo geral, precisa seguir exemplos como exemplos de Epáfras, esse camarada que Paulo exalta aqui nessa carta. Paulo fala do seu exemplo, romper com a indiferença, batalhar pela integridade e maturidade dos seus filhos, e sentir prazer, sentir a alegria dessa missão que Deus colocou no seu coração, de servir na criação dos seus filhos. Então, precisamos compreender os cuidados de Deus e termos firmes convicções disso. Ter comunhão com Ele constante e decidir no coração sermos um exemplo de paternidade para um mundo duvidoso. Que Deus assim
Complete essa palavra no nosso coração essa noite e nos ajude a vencer toda essa ridicularização que há com a masculinidade. Amém?